E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre a aula de física do primeiro ano que está lá no EducaPE. É a aula 2, tá bom? A aula de número 2, do dia 8/5, do professor Alexandre Nogueira. Tá legal? Bom, essa aula a gente vai tratar sobre grandezas escalares, vetoriais e um pouquinho de cinemática escalar, tá bom? Ó, pessoal, que se você já assistiu a aula, então você está pronto para a resolução das questões que eu vou propor aqui nesse vídeo. Se você ainda não assistiu a aula, volta lá, o link está aí, você volta lá, assiste a aula com bastante atenção, depois você retorna aqui o vídeo e assiste a aula comigo, tá bom? Então vamos lá, eu sou o professor Ed Júnior, sou o seu professor e vamos aí em mais uma aula de resoluções de questões. Muito bem, tá aí a primeira questão e essa primeira questão trata de grandezas derivadas. Pessoal, para a gente entender as grandezas derivadas, a gente precisa saber antes as grandezas fundamentais, tá legal? E aí qual é a dica que eu dou para vocês? Eu coloquei essa tabela aqui para facilitar o nosso trabalho. Essa tabela traz as grandezas fundamentais da física, tá bom? Vamos a ela? Ó, galera, aqui está a grandeza, aqui está a unidade de medida. Deixa eu pegar aqui o laserzinho para ficar melhor aqui para a gente mostrar. Aqui está a grandeza, ó. Aqui está a unidade de medida e aqui está o símbolo dessa unidade de medida, tá bom? A primeira grandeza é o comprimento, cuja unidade é o metro e o símbolo é o m, m minúsculo. A massa, uma outra grandeza, que o comprimento a gente pode chamar de distância também, tá bom, pessoal? A distância do comprimento, tá bom? Essa distância aí. Aqui tem a massa, que é em quilograma, unidade de medida, o kg, né, que é o símbolo. O tempo é uma outra grandeza fundamental. A unidade de medida é o segundo e aqui o símbolo é o S. Temos a temperatura, cuja unidade de medida é o Kelvin e o símbolo é o K maiúsculo, tá bom? Temos a corrente elétrica, galera. Ó, corrente elétrica é o ampere. O ampere é a unidade de medida e o símbolo é o A maiúsculo. Alguém pode questionar aqui, mas Júnior, o ampere não é a relação da quantidade de carga pelo tempo? Então ela já deriva de outras unidades, né? É verdade, galera, mas ela é tão usada, ela é tão importante e tão que ela já faz tão parte, né, do nosso estudo da física na elerodinâmica, que ela entra aqui como uma grandeza fundamental, daí a sua importância, tá bom? Considerando aí a sua importância. Muito bem, a quantidade de substância ou a quantidade de matéria, que a unidade de medida é o mol, o símbolo é MOL, tudo minúsculo, e a intensidade luminosa, galera, que é a candela, cujo símbolo é o CD, tá bom? Também minúsculo. Muito bem, então essas unidades aqui são as unidades que a gente chama de unidades fundamentais. Você percebeu que são 7 unidades, ó, comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância e intensidade luminosa, formando aí 7 unidades ou grandezas fundamentais. Tá legal, pessoal? Então, para ser assim, ó, vamos pensar assim: qualquer outra grandeza, qualquer outra unidade que não esteja aqui, não faça parte dessa tabelinha aqui, então ela é uma grandeza derivada, ela derivou dessa daí, tá bom? Muito bem, galera, muito bem. Vamos lá então, ó. Você vai entender assim que fica fácil. Marque a alternativa em que são citadas apenas grandezas derivadas, tá bom? Derivadas. Muito bem, ó. O peso, a força, a aceleração e a distância. Galera, vê só, deixa eu dar uma arriscada aqui para você. Ó, o peso, como é que é calculado o peso, galera? O peso é a massa vezes a gravidade, né? Então, peso também é uma força, né? E como tal, ela é uma grandeza derivada. Observe que tem aqui, ó, a massa, cuja unidade é o quilograma, e a gravidade, ó. A gravidade é uma aceleração, né, pessoal? Então, o peso depende de outras grandezas. Logo, ele não é uma grandeza fundamental, ele é uma grandeza derivada. Então, tá ok aqui, ó. Peso tá ok. E a força? Bom, a força, o peso é um exemplo de força, né? A força, a gente pode dizer que é a massa vezes a aceleração. Observe que a força também depende de outras grandezas, né? Assim como o peso, porque o peso é uma força, né, galera? Então aqui também é uma grandeza derivada. E a aceleração, galera? Bom, a aceleração, ela depende aqui, ó, por exemplo, estou tratando da aceleração de ΔV dividido por ΔT, tá bom? Então eu tenho aqui uma variação aqui, ó, eu tenho um ΔV, então a aceleração depende da unidade da grandeza velocidade,
e depende também da grandeza tempo, que é uma grandeza, essa sim, uma grandeza fundamental. Então aqui a aceleração também é uma grandeza derivada, ok? E a distância, galera? Bom, quando você fala em distância, você usa o metro, você usa o quilômetro, você usa o centímetro. Então isso aqui é uma grandeza fundamental. A distância não depende de outras grandezas, ela por si só é determinada. Logo, aqui não é grandeza derivada, tá bom? Bom, a força aqui na letra B a gente já viu que é derivada, a velocidade também é derivada, não é? Ó, se você lembrar, a velocidade é a relação do ΔS, né? Outra grandeza, o comprimento, dividido pela grandeza tempo. Então, aqui tem uma relação entre grandezas, então a velocidade é uma grandeza derivada, tudo bem, aqui é derivada e aqui é derivada. A aceleração centrípeta, galera, também é uma grandeza derivada, né? Como a aceleração aqui em cima, a centrípeta também é uma grandeza derivada. A propósito, quando a gente calcula a aceleração centrípeta lá no movimento circular, a gente costuma dizer que ela é v ao quadrado dividido pelo raio, né? Então essa relação aqui de aceleração centrípeta diz para a gente que a aceleração depende de outras grandezas, então ela também é derivada. E o tempo, pessoal? Bom, o tempo não, né? O tempo é determinado por si só, então eu tenho um tempo em segundo, eu tenho um tempo em minuto, eu tenho um tempo em hora e por aí vai. Então ele não depende de ninguém, logo ele não é uma grandeza derivada, ele é uma grandeza fundamental, ok? O coeficiente de atrito na letra C. Galera, coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, tá bom? Ela não tem dimensão. Então, a distância aqui, ó, a gente já viu que é uma grandeza fundamental, então essa letra C aqui está fora, não satisfaz a nossa resposta aí. Aqui a gente tem força, pessoal. Opa, força é derivada. Velocidade, galera, também é derivada. Aceleração, pessoal, também é derivada. E o trabalho de Júnior também é derivado. Ó, pessoal, o trabalho gerado depende da força e depende do deslocamento, além do cosseno do ângulo, né? Mas a gente pode parar por aqui, e se o trabalho depende da força e do deslocamento, então ele é uma grandeza derivada. Legal, satisfaz a equação, a nossa questão, né? Então a resposta aqui é a letra D, tá bom? Vamos comentar só a letra E rapidinho. Energia é uma grandeza derivada, não está na tabela, galera, só olhar para a tabela, não está na tabela, é derivada. A massa aqui, ó, é fundamental, o peso é derivado e o tempo é uma grandeza fundamental. Então isso aqui também não satisfaz, né? Ó, a energia não é derivada, a energia é derivada, deixa eu pagar aqui, ela é derivada. A massa não é derivada, o peso é derivado e o tempo não é derivado. Então todas as alternativas aqui, todas as grandezas que são derivadas estão na alternativa D, respondendo a nossa questão, ok? Gravou a tabelinha, fica fácil essa orientação que eu estou te dando aí, tá bom? Uma dica legal, galera. Vamos para a segunda questão? Bom, a segunda questão ele fala da assinale alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Pessoal, o que é uma grandeza vetorial e o que diferencia a grandeza vetorial de uma grandeza escalar? É simples, pessoal, é simples. Uma grandeza escalar são aquelas definidas apenas por um número, ó, seguido de uma unidade de medida. Então, por exemplo, quando eu falo tempo, eu falo 1 segundo. Eu te dei um número e te dei a unidade de medida que é o segundo que a gente acabou de ver ali, o tempo como uma grandeza fundamental, tá legal? Então, tempo é uma grandeza fundamental, ele é uma grandeza escalar. A temperatura, galera, também é fundamental e escalar. Você pode dizer assim, ó, tá fazendo 20 graus Celsius, tá bom? Ou você pode dizer que é 100 Kelvin. Observe que você dá um número, ó, e você dá uma unidade de medida. E ela está muito bem definida, você não precisa falar mais nada, que você definiu a grandeza escalar, tá bom? Uma outra grandeza escalar é a massa, né? Então você fala 10 kg e você definiu bem, você tem 10 kg. Por exemplo, você não precisa dizer, como é o caso da vetorial, se esse quilograma está para cima, está para baixo, se ele está em que sentido, se está para a esquerda, para a direita, se está da direita para a esquerda, enfim, se está na horizontal, na vertical. Isso aqui não precisa dizer, né, pessoal? Fica bem definida a grandeza quando eu falo o número seguido da unidade de medida. Observe que isso não vai acontecer quando eu defino uma grandeza vetorial. Júnior, o que é uma grandeza vetorial? São grandezas que necessitam de 3 informações: o módulo, que é o valor numérico, a direção e o sentido. Por exemplo, ó, a força. Força é uma grandeza vetorial.
Observe que a força também é uma grandeza o quê, galera? Derivada. Né? Ela é vetorial porque ela precisa de um módulo, de uma direção e de sentido. Não basta te dizer assim, ó, ele aplicou uma força de 10 newton. Você perguntar assim, poxa, ele aplicou uma força de 10 newton em que direção? Ou em que sentido, né? Para você definir, se eu falar que eu empurrei alguém com uma força, eu preciso dizer o sentido e a direção para você saber, por exemplo, onde a pessoa foi, se ela se deslocou ou não, se foi para cima e para baixo, se foi para trás, para frente. Então a força só vai ficar bem definida quando você der a ela um sentido, uma direção e um valor numérico ou módulo. Né? A mesma coisa acontece com a velocidade. Né? A velocidade é de 100 km por hora, mas não fica bem definido. Fica definido como se fosse um escalar. Tá, se eu quiser saber só o valor da velocidade, 100 km está legal, é satisfatório. Mas se eu quiser saber o sentido e a direção, então eu preciso definir. Ah, tá da esquerda para a direita, tá na horizontal. Legal, aí fica bem definido. Então veja que tanto a força quanto a velocidade precisam de um módulo, de uma direção e também de um sentido. O mesmo vai acontecer com a aceleração. Então todas as vezes que eu preciso definir com módulo, direção e sentido, eu caracterizo a grandeza como vetorial, tá bom? Ora, e para que serve o vetor então? Justamente para representar essa grandeza vetorial, tá legal? Que vai ser assunto aí de outras aulas que nós vamos estudar. E o professor também, na aula lá do EducaPé, já comentou sobre isso. Agora fica fácil você definir qual dos itens aqui, das alternativas, contém apenas grandezas vetoriais, pessoal. Tem que ter o modo, direção e sentido. Olha, pessoal, a letra A diz assim, ó, aceleração. Opa, volta lá. Muito bem. Ó, a letra A fala assim, ó, aceleração, velocidade, força e impulso. Legal. Ó, a aceleração é uma grandeza vetorial, porque precisa de um modo, direção e sentido. A propósito, ela também é uma grandeza derivada, né, galera? Velocidade também precisa de modo, direção e sentido. Força também precisa de modo, direção e sentido. E impulso também, porque o impulso, galera, é a força multiplicada pelo tempo. Tá legal? Quando eu multiplico aqui, ó, um número, um vetor, que é a força, por um escalar aqui, ó, estou multiplicando um vetor por escalar e dando outro vetor. Isso aqui é uma grandeza vetorial. O impulso também é uma grandeza vetorial. Eu preciso determinar a direção, o sentido e o módulo ou o valor numérico desse impulso. Então, na letra A já responde a nossa questão. Tá legal, galera? Beleza? Muito bem. Bom, então as outras alternativas a gente não precisa olhar. Vamos ganhar esse tempinho aí e você já está ligado aí quanto a grandezas vetoriais e grandezas escalares, tá bom? Legal. Mas eu estou sentindo que alguém quer que eu fale a letra B, ó. Trabalho é uma grandeza escalar, aceleração é uma grandeza vetorial, aqui é escalar, ó. Aqui é vetorial, a força centrípeta, como todas as forças, é vetorial, e aqui a temperatura é uma grandeza escalar, tá bom? Aqui em cima todas são vetoriais, né, galera? Ó, todas são vetoriais. Trabalho aqui de novo, ó, escalar, campo magnético, que você vai estudar lá na frente, é uma grandeza vetorial, campo elétrico também é uma grandeza vetorial, ok? E a nossa força a gente sabe que é vetorial. Então aqui tem um escalarzinho aqui que é o trabalho que não permite responder a questão. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, campo magnético a gente já viu que é vetorial, energia é escalar e tempo também é escalar. Tá bom, galera? Ó, energia aqui de novo é escalar, a massa é uma grandeza escalar, o peso é vetorial, o impulso é vetorial, o campo elétrico é vetorial e a velocidade é vetorial. Então a única alternativa que todas são vetoriais é a letra A, tá bom? Legal? Vamos aí para a próxima, tá aqui 4, mas entenda como 3 e vamos seguir, tá bom? Isso aqui é a questão 3, ficou aí o detalhezinho no vídeo, mas é a questão 3. Aliás, eu vou fazer até a mudança aqui agora, que é para não ficar aí esse 3 aí me incomodando, tá bom, galera? Vou tirar esse 3 aqui agora, esse 4, desculpa, vou colocar o 3. Mesma coisa eu vou fazer aqui na 5, vou colocar o 4. E a mesma coisa eu vou fazer na 6, vou colocar o 5. E por fim, na 7, vou colocar o 6. Legal? Muito bem, volta lá para a questão número 3 e vamos trabalhar a questão 3 aí com vocês.
Ó, pessoal, cotidianamente as grandezas massas e peso são confundidas como se fossem exatamente iguais. Ó, pessoal, com calma, ó. A gente já viu que a massa é uma grandeza o quê, galera? Escalar, tá bom? E o peso? O peso é uma grandeza vetorial. Olha, o peso é uma força, galera. A massa não, a massa não. O peso é uma grandeza derivada, enquanto que a massa é uma grandeza o quê? Muito bem, fundamental. Então são coisas distintas. Eu não posso dizer que peso e massa são as mesmas coisas, né? Não é a mesma coisa, não. Assinale a alternativa que indica corretamente a diferença entre massa e peso. Vamos lá? Ó, a massa é uma quantidade de matéria de um corpo. Legal, por isso é uma grandeza vetorial. Parou aí, a massa não é vetorial, galera. A massa é escalar. Então não preciso continuar vendo isso aqui, não. Ó, ele disse que o peso é a força com qual o corpo é atraído pela Terra, por isso é uma grandeza escalar. Aí trocou tudo, ó. Onde era vetorial ele colocou escalar e onde era escalar ele colocou vetorial. Então tá errado. Aqui não é escalar. Lá em cima é vetorial, é escalar. Aqui embaixo ela é vetorial, tá bom? Ele inverteu. O peso de um corpo é uma força, legal, com a qual ele é atraído pela Terra. Verdade, a Terra atrai os corpos, não é? Com essa força que a gente chama de força-peso. Quando o corpo está na superfície do planeta, ele é caracterizado como força-peso. Quando ele está afastado da superfície do planeta, então a gente chama essa força de força gravitacional, tá bom? Esse é a única diferençazinha do que a gente chama de força gravitacional e força-peso. Na verdade, ela trata-se da mesma coisa, mas quando está na superfície do planeta, então ela é chamada de força-peso, tá legal, pessoal? Sendo por essa razão uma grandeza vetorial. Opa, aí tá aí tudo bem. A massa é uma quantidade de matéria, perfeito, que compõe o corpo, concordo, e é uma grandeza escalar. Legal, pessoal. A letra B está completamente correta. Essa é a nossa alternativa, essa que a gente quer. Legal? Olha o que ele diz na letra C, galera. Na letra C ele está dizendo, ó, massa e peso, opa, volta lá. Massa e peso são grandezas vetoriais. Ah, poxa vida, né? Vetorial não. Massa, grandeza escalar e peso, grandeza vetorial, porque peso é força. A diferença é que a definição de peso leva em consideração a aceleração da gravidade. Sim, leva em consideração, mas aqui já está errado. Elas não são vetoriais. O peso é o fruto do produto da massa pela gravidade. Até aí tudo bem, é o que ele quis dizer, que peso é igual a m, deixa eu melhorar aqui, né? Peso é igual a m vezes g. Isso é verdade. E a massa é o fruto do produto do peso pela gravidade. Não, pessoal. Massa é uma grandeza fundamental. Ela não é derivada de nada. Ela não é produto de nada, tá bom? Então, isso aqui é completamente errado, tá? Todas as alternativas estão incorretas. Não, a gente sabe que a alternativa certa é a letra B. Tudo bem, galera? Tranquilão? Legal. Então, vamos para a quarta questão. Uma questão muito bacana também. Olha o que a questão diz, galera. Ao perguntar a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, um professor de física obteve a seguinte resposta. Vamos lá. João disse o seguinte, ó. As grandezas escalares possuem apenas valores numéricos. Opa, até aí beleza, né? Já as vetoriais possuem, além de valor numérico, direção e sentido. Legal, perfeita a definição de João. Força e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Opa, legal. Massa e empuxo são exemplos de grandezas escalares. Opa, só errou uma coisa, né, João? Esse empuxo aqui, galera, ele não é uma grandeza escalar, ele é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque empuxo é força, galera. O empuxo é força. Você vai estudar isso na hidrostática, né? Você vai ver que o empuxo é uma força, tá bom? Exercida a partir do deslocamento de uma massa de fluido, tá legal? Então aqui não se encaixa como grandeza escalar. O único erro de João foi esse, dizer que o empuxo é uma grandeza escalar. Não, o empuxo é uma grandeza vetorial. A massa sim é uma grandeza escalar. O empuxo é vetorial. Olha o que Pedro disse. Então aqui, apesar de João ter definido bem o que é vetor, o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar, o exemplo dele não foi adequado. As vetoriais, Pedro falando, né, tem duas características, módulo e direção. Opa, parou aí, né? Vetoriais têm direção, módulo e sentido, não é? Faltou aqui mais uma característica, então não são duas características, seriam três características.
As escalares possuem apenas o valor numérico. Opa! Um valor numérico é uma unidade, né, pessoal? Força e velocidade são vetoriais, aqui ele acertou. Massa e tempo são escalares, também acertou. Então, o que aconteceu? João definiu bem o que é grandeza vetorial e escalar, mas deu exemplo errado. Enquanto que Pedro definiu errado, né, de forma equivocada, escalar e vetorial, mas deu exemplos certos. Então, a partir das respostas dos alunos, marque a alternativa correta. Pedro e João estão corretos. Não, aqui não está certo. Pedro e João não estão corretos. Somente João está correto. Também não, né, galera? Aqui está errado e aqui também está errado. Somente Pedro está correto. Não, Pedro não está correto. João errou as definições. Não, João acertou as definições. João errou os exemplos, né? Então parou por aqui. Essa também está errada. João acertou as definições. Opa, beleza. E errou ao dar os exemplos. Perfeito. Pedro acertou os exemplos e errou ao dar as definições. Perfeito. Resposta letra E. Legal, galera? Tranquilo? Questão bacana aí para a gente, como é que se diz? Assimilar ainda mais essa ideia aí de grandeza escalar e grandeza vetorial, tá bom? Vamos para a quinta questão. Agora é uma questão de cinemática. Olha aí, velocidade. Lembrando que velocidade é a relação da variação do espaço dividido pela variação de quem, pessoal? Do tempo. Então a gente não pode esquecer isso aqui. Distância dividido por tempo é igual a velocidade. Distância dividido por tempo é igual a velocidade. Aí ele falou que uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade em metros por segundo. Opa, em metros por segundo. Aqui está em quilômetro, galera. Ó, quilômetro. Então a gente tem que passar esse cara aqui para metro. Como é que eu passo de quilômetro para metro, pessoal? Ó, 1 quilômetro tem quantos metros, galera? Tem 1000 metros, né? Então 5 quilômetros vai ter quanto, pessoal? 5.000 o quê? Metros. Legal? Então esse valor que eu vou usar aqui, eu vou dizer que tem 5.000 metros e eu vou dividir pelo tempo. Qual foi o tempo que ele deu? 10 segundos. Olha aí que fácil, pessoal. Cancela aqui, ó, jack, double jack, sobrou quanto? 500 lá em cima, dizendo que a minha velocidade é de 500, ou a velocidade da partícula é de 500 metros por segundo. Legal? Fácil a questão? Fácil. Júnior, só dividir o ΔS pelo ΔT? É isso aí. Divide o quanto ele se deslocou por quanto ele gastou para fazer esse deslocamento aí, né? Durante esse deslocamento. Legal, galera? Tranquilão? Então vamos para a sexta questão. Sexta questão diz assim, ó, após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Opa, quem que ele está dando? Ao nosso distância, ao nosso ΔS. Sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente quanto? Ó, ele quer aproximadamente quanto? Fácil, galera. Ó, V, de novo, V. Deixa eu melhorar aqui esse Vzinho. O V vai ser igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Legal? Tranquilo. Só que agora, olha, observe, pessoal, ele deu para a gente a distância, ó, e ele deu para a gente a velocidade. E ele quer quem? Ele quer o tempo que a gente vai gastar. Então, joga esse tempo para lá, ó, vai ficar assim, ó, ΔT vai ser igual a quem, galera? Vai ser igual ao ΔS dividido pelo V. Tá vendo como ficou fácil? Agora, cuidado, né? Ó, vai ficar aqui, então, ó, 1.000, tá bom? Dividido por quanto? Pela velocidade, que é 4, né? Velocidade que é 4. Isso aqui vai dar 250, ó, pessoal, horas. Tá vendo? Por que horas, Júnior? Porque aqui, ó, a velocidade está em quilômetros por hora. Então, se aqui está em hora, o meu tempo, né, vai também ser em hora. Legal? Deixa eu colocar a caneta de volta aqui. Bom, mas só que ele quer em dias, ó. Perceba que a questão trouxe em dias. Ah, pessoal, 250 horas tem quantos dias aproximadamente, galera? Só você pensar o seguinte, ó, um dia tem quantas horas, galera? 24 horas. Então, eu pensar aqui, 250 horas, vão ter quantos dias, pessoal? Só fazer a regrinha de 3 simples, então vai ficar 24x igual a 250, não é? Então, x, ó, vai ser 250 dividido por 24. Legal? Se você fizer aí o 250 dividido por 24, galera, você vai encontrar quando? Você vai encontrar aproximadamente 10,41, tá legal?
Isso aqui vai valer aqui, ó, 10,41 aproximadamente em dias, né? E isso aqui, claro, você vai considerar que é 10, são, né, 10 dias aproximadamente, tá bom? Então aí, respondendo a nossa questão, deixa eu melhorar só esse carinha aqui, ó, aproximadamente 10 dias, a resposta seria a letra B. Finalizando aí mais uma resolução de questões. Beleza? Espero que você tenha gostado. Estude, se esforce, porque você vai aprender. Um forte abraço, por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima.